Trago as saudações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, a nossa igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Diz assim o texto, Josué 3:5. E falou Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em cada vida e em cada coração aqui na tarde desse dia. Meus amados, eu preparei uma palavra com respeito a esse tema, falando sobre a relevância da santificação na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Preparei uma mensagem bem simples, dentro do tema, como disse o pastor, do trimestre, da revista. E é claro, falar sobre santificação numa noite, num dia, numa semana, um mês, 2 meses, seria muito pouco, devido à abrangência, à grandeza desse tema, o santificai-vos. Cada um dos senhores que estão aqui tem uma ideia favorável, tem uma ideia maravilhosa a respeito de santificação, a respeito de santidade. Eu preparei algo para nós aqui que não é tão técnico, é algo que vem no meu coração em falar para pares, para inferiores e também para os superiores, numa linguagem clara, onde todos possam entender de uma forma bem simples, até porque foi Jesus quem nos ensinou dizendo: sendo simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu preparei, pedi para, coloquei no pendrive, não sei se já pode colocar na tela. Vamos falar sobre a relevância da santificação na EBD. Está aí o tema. E eu começo, pode colocar já na introdução. Eu começo, apenas 2 tópicos, mas a minha introdução, ela é uma introdução bem longa, para trabalhar bastante a ideia, tanto de santificação, como também a ideia da relevância. Vou dar uma palhinha para os irmãos. E a frase da minha introdução, está em negrito, diz assim: a santificação é uma doutrina sadia. Todos juntos, falem comigo essa frase, toda a igreja. Mais uma vez, toda a igreja. A santificação é uma doutrina sadia. Eu digo assim: foi Deus que, através do seu servo Josué, procurou impetrar na nação de Israel essa ordem definitiva para o povo. Antes de entrarem na terra prometida, eles tinham que vivenciar a responsabilidade plena de santidade. A escola bíblica dominical precisa ensinar que, aí eu coloco algumas verdades aqui, o que ela precisa ensinar, eu coloco 3 verdades. Mas antes de entrar nas 3 verdades, eu sei que a maioria dos senhores que estão aqui nessa tarde sabem muito bem que o que aconteceu ali naquele dia, quando Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todos vocês sabem que no outro dia houve a travessia do Rio Jordão. Para alguns aqui seria muito simples essa história de atravessar o Rio Jordão. Por quê? Porque o povo de Israel em Êxodo já tinha atravessado o Mar Vermelho. O mesmo povo de Israel lá na frente iria atravessar o Rio Jordão Elias iria atravessar o Rio Jordão a pé enxuto, e Eliseu retornaria também, como fez, a pé enxuto o Rio Jordão. Então, para algumas pessoas, milagres na Bíblia passa a ser uma coisa muito simplória, quando na realidade não é. Aqui Josué tinha atravessado o Rio Jordão. Josué, ele não era contado como os adultos na época do povo. Quando atravessou o Mar Vermelho, ele não era contado, só era contado de 20 anos para cima. E dos que entraram na terra, aliás, só Josué e Calebe, que fazia parte daquela multidão,
é que entraram na terra de Canaã. Então Josué ainda tinha na memória, bem viva, a ideia de atravessar o Mar Vermelho, mas ele nunca tinha atravessado o Rio Jordão. Claro que quem atravessa o Mar Vermelho, automaticamente, humanamente falando, não vai ligar tanto para atravessar um rio. Se eu atravesso o mar, não vou ligar tanto para atravessar um rio. Só que nesta época aqui, era algo diferente. Quando Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem conhece o texto e lê todo o texto até o final do capítulo 3, vocês vão descobrir que naquele dia, naquela época, era uma época de cheia. E tem outra coisa, a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Ele tem uma queda de 400 metros de altura. Olha bem, uma queda muito grande. E era a época de cheia, a água estava descendo como avalanche. Mas quando ele disse: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, que ele chega com os sacerdotes, a arca e o povo, e a Bíblia diz que os sacerdotes para a margem do rio com a arca, e quando eles chegam na margem do rio com a arca, que o Rio Jordão se divide em duas partes, a Bíblia mostra que eles passam, atravessam a pé enxuto. Eles atravessam a pé enxuto. Até então é tudo muito normal. Só que na Bíblia não existe coisas normais. Não existem coisas anormais. Na Bíblia existem coisas sobrenaturais. E qual era o sobrenatural? O sobrenatural é que a água vinha como uma avalanche. E na hora que o milagre aconteceu, diz o texto, que a água parou num montão lá para cima. Até então, humanamente falando, normal. Só que o mesmo texto ele diz que a água invadia as ribanceiras acima. Eu já vi água invadir ribanceira abaixo, mas eu nunca vi, só que o texto fala, água invadindo ribanceira para cima. Enquanto o povo de Israel ia passando, a água ia invadindo para cima, e era ali uma represa invisível, extraordinária. Eu imagino, alguém me perguntou assim: pastor, o que tu faria nessa hora vendo aquele monte de água para cima? Não entraria em pânico? Eu falei: olha, eu acho que eu não entraria em pânico. Na época não tinha ninguém batizado com o Espírito Santo. Eu fiz uma brincadeira e disse: provavelmente eu seria de novo, ou pela primeira vez, batizado com o Espírito Santo. Iria rolar no chão de ver esse milagre tão extraordinário acontecendo, água invadindo ribanceira para cima, até o povo de Israel atravessar o Rio Jordão. Então, quando a Bíblia diz: o santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, essa é a verdade fundamental de milagre. Mas quando você lê Bíblia, você vai descobrir o porquê, o que levou, vou falar a mensagem, a palavra da moda, o que levou Josué a dizer para o povo, para eles se santificarem. Por que que Josué falou isso? No capítulo 5 de Josué, versículos 7, 9 e 10, Josué ele faz três coisas com o mesmo povo. A primeira, a Bíblia diz que ele resolve o opróbrio do povo. Ele tira do povo o estigma de inferioridade, provavelmente as autodepreciações, as anomalias, as esquisitices, os traumas trazidos do Egito e depositado tudo ali no deserto, onde muitas coisas anormais aconteceram na vida de alguns que não estavam dando valor à mensagem de Moisés. Josué, ele resolve o opróbrio do povo. A segunda coisa que Josué faz, capítulo 5, versículos 7, 9 e 10, foi circuncidar o povo. Tirou a sujeira que estava no meio do povo, entre os homens, tinha que haver a circuncisão para entrar na terra. E a terceira coisa que Josué faz, versículo 10, foi celebrar a Páscoa com o povo. Só que antes da Páscoa, ele teve que arrumar a casa, ele teve que limpar a casa, ele teve que resolver todas as pendências que ainda estavam
no meio do povo. Então havia uma necessidade de santidade, de santificação. Ora, quando eu escrevi o livro Santificação na Visão da Pós-Modernidade, eu queria me reportar ao contexto atual em que nós estamos vivendo. Em plena era pós-moderna, eu mostro no meu livro que podemos ter uma vida de santidade. Como, pastor? Onde? Que sentido? Aí eu falo alguns sentidos e quero falar para os senhores aqui nessa tarde. Primeiro, em meio à imoralidade, à promiscuidade, à prostituição, à avareza, à inversão de valores, em meio a tantas coisas negativas, nunca se ouviu falar tanto no Brasil de falcatruas e algumas até religiosas. É uma verdade. Nós podemos ter uma vida de santidade, uma vida voltada para a santificação, que nós vamos ver daqui a pouco, como por exemplo, eu encerro a primeira parte da minha introdução dizendo: a escola bíblica dominical precisa ensinar que, aí eu tenho aí 4 setinhas e quero dividir com a igreja nesta tarde. Eu vou falar a primeira parte, vocês a segunda, tá bom? A primeira eu digo assim: a santificação era o meio mais eficaz para a conquista do seu povo, que vivia debaixo de suas promessas. Josué disse assim, toda a igreja, bem alto, todos juntos: muito obrigado. A segunda setinha eu digo assim: Deus estabeleceu pela santificação esse ensinamento, e a nação hebreia devia a necessidade de ter um povo totalmente diferente dos demais outros povos da terra. Terceiro lugar, pela santificação, a aliança de Deus estava impregnada na história daquele povo, e tudo teria que acontecer debaixo de uma graça muito diferenciada, mesmo que eles vivessem dentro da dispensação da lei. Vou dar uma explicação sobre isso rapidamente. Último lugar, se os hebreus quisessem êxito, teriam que buscar a santidade. Como é maravilhoso viver debaixo de uma liderança que direciona seus liderados a buscarem ardentemente a santificação. E eu digo, Josué, ele era assim. Quando eu falei que estaria mostrando a vocês aqui a respeito da dispensação da lei, eles estavam vivendo debaixo da dispensação da lei, mas viviam essa graça. Eu posso chamar aqui no Antigo Testamento uma graça especial inserida na Antiga Aliança, porque quem conhece as 7 dispensações sabe que elas são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Eles não viviam mais as outras dispensações, nem vivia a graça. A inocência foi da criação à queda, a consciência da queda ao dilúvio, o governo humano do dilúvio até a Torre de Babel. A patriarcal começou em Abraão e termina quando Jacó vai com 70 almas para o Egito. Ali termina a patriarcal. E a dispensação da lei que eles viviam começou lá no Monte Sinai e terminou no Monte Calvário, quando Jesus deu o brado dizendo: está consumado, ok? E a dispensação da graça começou lá no Monte Calvário e vai até o dia do arrebatamento. E a dispensação da lei começa na manifestação de Cristo em glória, com a igreja, para estabelecer o reino milenial na terra até o juízo final. Eles não viviam a dispensação da lei, eles viviam a dispensação da lei, mas havia uma graça extraordinária na vida deles. Agora, como eles foram levados a essa graça? A graça veio pela palavra. Eu costumo dizer para os pastores que estão aqui, guardem o que eu vou falar nessa tarde, eu costumo dizer que Moisés, o maior líder de todos os tempos, ele tinha algo que nós, os pastores, precisamos aprender e viver na dispensação atual que nós estamos atravessando. A primeira coisa que eu encontro em Moisés são 2 coisas maravilhosas. A primeira é o legado que ele deixa para Josué, e a segunda
é que ele dava o caminho das pedras. Como é isso, pastor Lauri? Por isso que eles viviam debaixo de uma graça na lei. Como é essa graça? É a graça ministrada pela palavra. A Bíblia diz em Deuteronômio 32:2, Moisés fala para Josué assim: quer ser bem sucedido no seu ministério? Quer ter um ministério abençoado? Quer ter um ministério próspero? Deuteronômio 32:2 ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva e destile o meu dito como um orvalho. Ele queria dizer para Josué: Josué, tu vai ser bem sucedido se você tiver a palavra como regra de fé e prática para a tua vida. O ensinamento de Moisés, ele dava o caminho das pedras, e Deus não é alheio a essa verdade. Moisés fala isso para Josué em Deuteronômio 32:2. 2 capítulos depois ele morre, é sepultado lá no Monte Nebo. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus fala as mesmas coisas com outras palavras. Como? Deus fala para Josué: nunca aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Anos depois veio o salmista no Salmo 1 dizendo, versículos 1, 2 e 3: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho 2, não se detém no caminho 2, nem se assenta à roda 2, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor Lauri Franco Vilas Boas, o que eu ganho com isso? Versículo 3 falam 3 coisas. Primeiro, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Segundo, o qual dá o seu fruto na estação própria. Terceiro, tudo quanto fizer prosperará. Quantos creem aqui nessa doutrina? Levante a mão e diga aleluia. Glória ao nome de Jesus. A ideia de Deus para Josué, de Moisés para Josué. Então a santificação envolvia todas essas verdades. Vamos para a definição, rapidamente para a definição da nossa palavra relevância da santificação na EBD. Temos aí uma definição que eu começo agora, é a palavra técnica, tá? Com a santificação. Eu queria ouvir as vozes comigo falando essa frase. Toda a igreja, santificação, toda a igreja. Mais uma vez. Aí eu digo assim: a palavra santificação está no livro e na revista, tá? No grego, agiasmo, que significa, primeiro, tornar santo. Segundo, consagrar. Terceiro, separar do mundo. Quarto lugar, apartar-se do mal, a fim de termos uma ampla comunhão com o Senhor e servi-lo com alegria. Aí eu continuo dizendo: a santificação é a tradução do termo grego agiasmo, que se deriva da raiz agos. Aí, meu irmão, isso mexe comigo. Eu fecho dizendo assim: isto é algo que impõe respeito religioso. Como é isso? Lá no teu colégio, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, entre os colegas de trabalho ímpios, colegas de colégio ímpio, de faculdade ímpio, quando eles estão nos seus algazarros, nos seus bate-papos carnais, a hora que vai chegando um crente que tem uma vida de santidade, o rumo da conversa é mudado. Está chegando o irmão fulano de tal, está chegando o crente fulano de tal, está chegando o servo de Deus. Vamos mudar a nossa conversa, porque eles impõem respeito religioso. Quantos podem dizer aleluia? Pastor Lauri, isso não é forçar demais a verdade, não? Claro que não. Elias, quando passava, a mulher dizia assim:
ali vai um homem de Deus, e a palavra na sua boca é verdadeira. Isso é impor respeito religioso. O apóstolo Paulo, quando vinha com seu companheiro, a endemoniada disse: ali vão 2 servos do Deus Altíssimo. Quando o homem, ele é um homem de Deus e descobre que ele é um homem de Deus, a sua história muda. Vocês e eu conhecemos um que estava totalmente alienado de Deus e foi tragado pelo peixe. Mas lá no ventre do peixe, nas profundezas dos montes, nos ferrolhos da terra, no fundamento do mundo, lá onde ninguém pode ir, a Bíblia diz, quando ele se lembra que ele é crente, ele vai orar. E na hora que ele está orando, Jonas 2,4, ele diz assim: lançado estou. Ele fala com Deus. Irmãos, é só se consagrar e falar com Deus que as coisas mudam. Ele disse assim: lançado estou diante dos teus olhos. Mas ele se esqueceu que o salmista tinha falado no Salmo 139:7: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei de tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço as partes baixas da terra, ele estava lá, tu também está. Aí ele diz: se eu tomo a asa da alva, é a tua destra, a tua mão direita que me guiará. Sabe o que ele diz no versículo 4? Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, antes da palavra sair da minha boca, tu já as conhecem. Pastor Laurice, a história de Antigo Testamento não é não. A Bíblia diz em Hebreus 4:13: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de tratar. De Deus ninguém se esconde. Você pode levantar a tua mão e dizer glória ao nome de Jesus nessa tarde. Na hora que Jonas foi orar, lembrou que era crente. Eu estou nessa prova por falta de santidade. Eu estou nessa prova porque eu saí pelo caminho da rebeldia. Aí ele ora dizendo: lançado estou diante dos teus olhos. Mas na hora que ele entra, que ele ora, a santificação entra. E quando ele ora e a santificação entra, a convicção vem junto. Aí ele diz assim para Deus, Jonas capítulo 2, versículo 4: mas todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele queria dizer, vou usar as minhas palavras hoje, não é forçar a espiritualidade não, mas é uma verdade. Ele queria dizer, queiram ou não queiram, principados, potestades, satanás, infernos, demônios, capiroto, carne, opressão, difamação, calúnias, pedradas, mentira, queiram ou não queiram, eu vou voltar em Jerusalém, eu vou voltar a ver o templo da tua santidade. Estou nos ferrolhos do mundo, nos ferrolhos da terra, nos fundamentos da terra, mas eu volto a Jerusalém porque eu estou falando com Deus. E quando nós falamos com Deus, nós entramos em santidade. E o homem em santidade, Deus, ele faz milagres. Quantos creem em milagres? Digam glória ao nome de Jesus de Nazaré. Algo que impõe respeito religioso. O capitão foi lá falar com ele: o que faz aqui dormente? Qual é a tua terra? De que é o teu povo? Ah, eu sou hebreu e temo ao Deus vivo. Por que nos sobreveio esse mal? Aí ele falou: ó, lançai-me ao mar e o mar se aquietará. Ali a coisa já começou a mudar, porque ali ele foi descoberto. E na hora que ele foi descoberto, ele lembrou que ele era hebreu, ele lembrou que temia Deus vivo. Mas se na verdade ele temesse com toda a reverência, não estaria ali, estaria em Nínive. Mas alguma coisa de anormal aconteceu, agora vamos mudar o rumo. Eu tenho que impor respeito religioso. Deus não quer saber o que você fez ontem de ontem, há um mês atrás. Ele quer saber que hoje Ele está dando oportunidade de mudar o rumo da nossa vida. Ele quer saber que nós podemos a partir de hoje a viver em novidade de vida. Quantos creem no perdão, na misericórdia? Levante a mão, diga glória ao nome de Jesus de Nazaré. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu errei demais, eu tinha que morrer. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é
a morte. Eu também sei disso, mas o mesmo texto diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servimos a um Deus de misericórdia, a um Deus que perdoa. Pastor Lauri, mas a Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus está prestes a te perdoar. Pastor, mas eu errei mais, eu errei isso, errei mais do que todo mundo. Não tem problema, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, por que tu crê que Deus perdoa? Porque Ele liberta. E onde está isso na Bíblia? 3 lugares. Primeiro, a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6:18, esse é lindo, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Quantos aqui creem na misericórdia divina? Digam glória ao nome de Jesus. Santificação, algo que impõe respeito religioso. Olha aqui, como é impor respeito religioso? Eu conheço um outro caso na Bíblia, que a mulher todo dia assediava o personagem, e ele ia se segurando. Um dia a mulher não se segura e quer pegá-lo à força. Sabe o que ele diz? Pecaria eu contra Deus e contra o meu Senhor? Quando ele fala isso, contra Deus e contra o meu Senhor, é um dos maiores ensinamentos bíblicos que existe nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que sair daqui hoje aprendendo a colocar Deus na frente das minhas pelejas. Vou repetir, olha aqui. Eu tenho que aprender hoje a colocar Deus na frente das minhas pelejas. Olha a palavra de José, olha só a linguagem do crente em santidade. Pecaria eu contra Deus, colocou Deus na frente. O salmista no Salmo 121 diz assim: aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda, ele coloca Deus como guarda. Mais à frente, a Bíblia diz, lá na vinha de Nabote, que Nabote fala para Acabe, quando Acabe pede a sua vinha e não consegue, ele fala que ele não poderia passar a herança para outra posteridade. Ele coloca também Deus na frente, capítulo 21, versículo 3 de 1 Reis. Agora aqui no texto, José, ele fala, pecaria eu contra Deus, contra o meu Senhor? Ele foge daquela mulher, ela agarra as vestes de José, e José é caluniado, ele vai preso. Lá na prisão, tudo que ele fazia, Deus prosperava. Ele vai preso. Lá na prisão, ele teve a interpretação de 2 sonhos, e os sonhos se cumpriu. Lá na prisão, ele disse assim para o copeiro: quando estiveres servindo ao rei, lembra-te de mim, fale com o rei. O copeiro se esqueceu. Anos depois, Faraó teve um sonho, ninguém soube dar a interpretação e a revelação do sonho. Chamaram José. José na íntegra, não dá para dissecar, debulhar, descortinar isso aqui para vocês hoje. José na íntegra, ele mostra a grandeza do sonho para Faraó. Valeu a pena ele ter colocado Deus na frente? Alguém fala assim: pastor, mas ele foi preso, ele foi caluniado. Acho que não merecia tanto, eu acho que era melhor nem ter se metido nisso, que evitaria muitas coisas. Legal, eu também posso pensar assim. Só que tem uma coisa, ele sai do cárcere perante Faraó, e Faraó, quando tem a revelação, a interpretação do sonho, é uma das coisas mais lindas da Bíblia também. Guarde aí, anote, tá? Gênesis 41, 38 e 39. É Faraó quem diz. Ele olha para um lado e para o outro. Vamos imaginar aqui, a maior cultura do mundo era egípcia, a maior faculdade do mundo era egípcia, os maiores reitores de faculdades estavam lá no Egito. Faraó pensa em todo
todos eles e diz assim: onde acharíamos um varão, um homem como este? No Egito não tem, no mundo não tem ninguém igual a este homem. Onde acharíamos um homem como este? Aí ele dá exatamente a característica do homem quando ele diz assim: em que haja o Espírito de Deus. Mesmo no cárcere, José vivia uma vida de santidade ao Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus? Vamos melhorar? Aplaudir? Você pode aplaudir o nome de Jesus aqui nessa tarde? José era assim. Glória ao nome de Jesus. Lá ele recebe o nome de Zafanate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Vamos mais embaixo um pouquinho. Embaixo eu tenho aí entre conchete uma frase que eu digo assim: Pedro se via muito envolvido com a santificação como meio de receber a riqueza espiritual. Ele escreve o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Mais embaixo, né? Não, mais embaixo agora. Nota, este ato de santificação fala do princípio que Deus não operará em favor do seu povo se este não estiver intimamente puro, em harmonia com a sua vontade. Mais embaixo, outra palavra em conchete. Daí é que nós vamos entrar nessa última parte da nossa introdução. Antes de pedirmos a Deus que opere sinais e maravilhas no nosso meio, devemos verificar se o nosso coração é puro e se os nossos desejos estão sob a orientação do Espírito Santo. Isso é regra e não sensacionalismo. Como é isso, pastor? Significado lá de cima da palavra relevância. Etimologicamente, relevar mais ânsia. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Vamos lá? Toda a igreja lendo comigo. Número 1, todos juntos, bem alto. Particularidade. Viu? Melhorou? Diminuiu um pouco o barulho. Número 2, toda a igreja. Tese. O que é relevância? Número 3, a parte. Valeu. Número 4, toda a igreja. O mesmo que importância. Mais embaixo, para fechar, eu digo assim: relevante é o adjetivo de dois gêneros que se refere ao que é importante, o que tem importância, e relevância ao que se destaca ou que é indispensável. Aí eu coloquei duas verdades. A primeira, a palavra relevante define algo que possui relevo, ou seja, que tem ou merece destaque, como por exemplo, um momento histórico marcante. Segundo lugar, um personagem que deve ser lembrado e colocado em protagonismo por causa de sua importância. Agora preste bem atenção. Relevante, por exemplo, aquele que não era nada e passa a ser alguma coisa. Deixa eu dar um parecer aqui para os irmãos. Eu me lembro de João Batista. Quem era João Batista? O voz que clama no deserto. Legal. O precursor de Cristo. Alguém que Isaías falou no capítulo 40. Alguém que foi lembrado em Malaquias capítulo 4. Alguém que veio preparando o caminho. Mateus capítulo 3 ele prega dizendo: a vós é vindo o reino dos céus. No capítulo 4 já mostra que não é ele. Jesus aparece no versículo 17 e diz: a vós é chegado o reino dos céus. Então João Batista não era o reino dos céus. Ele apontava para alguém que era superior a ele. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 de Mateus
que toda Jerusalém e Judéia vinham ter com João, e por João eram batizados no Rio Jordão, e toda a cidade da vizinhança. E aí, pastor? Ele era um grande personagem. Provavelmente o povo já queria aplaudir João, já queria fazer um lobby tremendo de João. João era toda a perspectiva do povo. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que o povo estava vindo de um período interbíblico, onde Deus, pastor Felipe, não falava com o homem durante 400 anos, para se cumprir, sabe o que? Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós profetizou 800 anos antes de Cristo. 400 anos depois começou esta frieza mundial. Deus não falava com o homem nem por Urim nem por Tomim. Não havia revelação, não havia profecia. Foi aí que entraram os livros apócrifos, Judite, Sabedoria, outros livros como, por exemplo, Dói na Alma. Claro que eu não vou forçar você a ler esses textos que está na Bíblia Católica, tá? Mas o 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 47, Macabeus está intercedendo pelos mortos. Como é que pode? Morreu, está lá Macabeus intercedendo os sacerdotes pelos mortos. Eu abro a Bíblia em Hebreus 9:27 e descubro uma coisa. O texto ele diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo de Deus. Então não vale orar mais pelos mortos. Mas nesse período entraram os livros apócrifos. Deus não falava com os homens, são livros espúrios, não tem credibilidade, não tem revelação divina. Aí vem João no meio desse caos pregando. Provavelmente ele não teria oportunidade em nossos púlpitos, porque ele não veio pregando como alguns dos senhores conhecem. Não sei se chegou em Belém, mas o Rio de Janeiro dá raiva de ouvir esse tipo de oratória, como por exemplo, já tenho que mudar a voz, ó. Oh, aleluia, nesta noite eu declaro, eu determino, eu profetizo, recebe! João não veio assim. Vocês conhecem alguns assim, né? Dá raiva, dá vontade de ir embora. Pastor, na tua igreja não declara, declara. Lá não profetiza, profetiza. Lá não determina, determina. Mas Lauri, Franco, Vilas Boas não resolve nada. Sabe como nós fazemos? Aprendemos com Jesus, não é da época dos senhores não, tem 2000 anos, ele falou em João 15:5, sem mim glória a Deus, aleluia. Não adianta eu chegar, eu determino, eu profetizo, receba, fica rouco, não adianta. Sabe o que adianta? Olha como muda. Em nome de Jesus. Ele falou sem mim, tem que ter ele. Por que tem que ter ele? Marcos 16:17 ele disse: em meu nome orarão pelos enfermos, enfermos serão. Em meu nome expulsarão. Paulo diz em Filipenses 2:9-10, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse. Você ama o nome de Jesus? Então como é que tem que ser, pastor? Lauri não aparece, o holofote não pode estar em Lauri, as luzes não podem estar em Lauri, o nome que tem que aparecer é Jesus. Então em nome de Jesus eu declaro a vitória de Deus sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus eu profetizo a mudança da tua história. Em nome de Jesus eu declaro que Deus muda o teu rumo hoje. Você pode adorar ao nome de Jesus. Levante as tuas mãos e diga glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Relevância, aquilo que tem valor, aquilo que tem relevo, não é o pregador, é o nome Jesus. Aí vem João Batista, o povo vai aclamar João. Aí João olha para aquela multidão, Jerusalém, Judeia, toda a cidades da vizinhança. João olha e diz assim: espera aí, vocês estão confundindo tudo. Eu conheço o meu ministério,
Eu sei para que vim. Eu sou alguém que melhora a sandália no pé dele. Eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Vocês estão confundindo tudo. Eu sei para que vim. Eu vim batizar com água. Mas aquele que vem após mim, que loucura, hein? Ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Eu, na verdade, vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está conosco aqui nesse dia. Ele está conosco aqui nesse dia. Pastor Laurino, convenceu não. Foi um rompante de João. João manteve essa postura, manteve. Onde? Evangelho de João 3:30. João 3:30. Ele diz assim: olha, para ficar mais consciente de que ele é maior do que eu, ele diz dessa forma: é necessário que ele cresça. É isso aí. E eu diminua. Aí Jesus olha para toda essa história, chama João e diz assim: João, evangelista, escreve aí no capítulo 10 do teu livro, do teu evangelho. Pode ver em casa, capítulo 10, versículos 40 a 41. Escreve aí a respeito desse homem. Que coisa maravilhosa quando eu leio esse texto. A Bíblia diz que João Batista nunca fez sinal algum. Deixa eu melhorar para você, pregador, que está em conflito, que eu já vivi assim alguns anos atrás. Até hoje, tá? Até hoje, mas alguns anos atrás, muito mais. Eu oro Jesus, eu prego Jesus não batiza com o Espírito Santo. Eu prego paralítico não anda. Eu prego cego não vê. Eu prego surdo não ouve. Eu prego mudo não fala. Eu prego endemoniados não caem no chão. Aí eu descubro que João não fez sinal algum. No ministério de João, paralítico não andou, cego não viu. A Bíblia mostra que mudo não falou, surdo não ouviu, coxo não se levantou, endemoniados não foram libertos. Muitas pessoas foram libertas e batizadas, mas não houve manifestação de demônios. Nunca teve um batizado com o Espírito Santo. Mas João 10, 40 e 41, a Bíblia diz: tudo que ele falou de Jesus era verdadeiro. Você pode adorar ao nome do Senhor? A outra coisa é quando Jesus fala assim: nascido de mulher, ninguém maior do que João Batista no reino dos céus. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Quantos podem adorar ao nome de Jesus? Relevância. Essa relevância, essa coisa colocada num patamar mais alto. Mais embaixo, o objetivo da relevância, o fato relevante, algo relevante. E vamos aí no primeiro tópico. Daqui a pouco vou ter o sinal de quantos minutinhos ainda tenho. Fale junto comigo, é o primeiro tópico. A santidade tem como resultado a cura total. Mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo um pouco. Fale junto comigo. A santidade, falem, a santidade tem como resultado a cura total. Mais uma vez, a igreja. Olha o que eu digo, esses padrões eram mais provavelmente o resultado da doutrina e da ética cristã, como que o novo convertido concordou quando aceitou a Jesus como seu Senhor. Na busca da santificação, tanto no corpo quanto no espírito. Eu coloco duas coisas que vão estar aí na tela. Eu vou ter que ler, porque tem muitas pessoas, não dá para todos, tem que ter mais dinâmica. Eu digo assim: o cristianismo exige a santificação aos padrões divinos. A posição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulado, o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo, é estranho ao conceito paulino da fé cristã. O evangelho é muito mais do que isso, ok? A santificação, 2, é uma obra operada por Deus através do Espírito Santo. Ele aplica na vida do crente a justiça e a santidade com vista ao seu aperfeiçoamento. Isto é,
que o cristão possa refletir a imagem do próprio Cristo. Embaixo, eu vou trazer mais um pouquinho aqui a respeito da santificação para vocês, mas o refletir, isso eu já falei na primeira proposta, mas o refletir aqui é aquilo que Paulo disse: sede, pois, meus imitadores. Só que esse ser imitadores de Paulo não para por aí. Ele continua a frase dizendo: como eu sou de Cristo. Os crentes lá em Atos dos Apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque a palavra cristão quer dizer semelhante a Cristo. O homem, quando ele é reconhecido como semelhante a Cristo, é algo maravilhoso. Tem pessoas que querem ser iguais a personagens mundanos, a personagens daí de fora, um ator, uma atriz, um cantor, alguém da mídia. Mas a Bíblia diz que nós temos que procurar essa semelhança, essa imagem do próprio Cristo. Tem aí a frase em conchete que eu digo assim: o teólogo Armstrong define a santificação como aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição ortogada na regeneração é mantida e fortalecida. Isto quer dizer que o Espírito Santo, através da santificação, desenvolve a nova vida que gerou no crente no momento da regeneração. Por exemplo, vocês conhecem aqui no Ministério da Assembleia de Deus de Belém irmãos, não só pastores, mas obreiros, presbíteros, diáconos, irmãos de oração, que dá vontade de ser igual àquele irmão no nível de santificação. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, guarda o que eu vou falar aqui para vocês, eu uso mais isso em escola bíblica quando estou falando de Timóteo. Quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo ser o exemplo dos fiéis, Paulo ali estava levando Timóteo a duas conscientizações. A primeira é que ele toma a frente de Timóteo, porque a Bíblia diz no capítulo 4 de 1 Timóteo, a Bíblia mostra que os anciãos da igreja estavam rejeitando a liderança de Timóteo, por ele ser bem jovem, aproximadamente 30 anos, e alguns, eu sofri muito isso, há 20 anos atrás. Eu me lembro quando eu tinha 23 anos, eu fui dirigente de uma congregação lá no Rio de Janeiro, e tinha um auxiliar de trabalho de 78 anos, ele me chamava de Senhor, e eu deixava, eu também o chamava de Senhor. Eu era presbítero, dirigente dele, eu tinha 23 anos e ele tinha 78, um respeito irretocável. Timóteo era muito novo e alguns líderes da igreja estavam rejeitando o ministério de Timóteo. Sabe o que Timóteo fala, pastor Samuel? Sabe o que Paulo fala sobre isso? Paulo fala para a igreja assim, Paulo fala para a igreja que Timóteo estava pastoreando: ninguém despreze a tua mocidade. Desculpa a linguagem que eu vou usar, não sei se eu posso usar aqui, mas lá no Rio de Janeiro é normal, tá? Paulo estava botando a cara na reta para Timóteo, estava botando mesmo a cara na reta. Mas aí tem aquele negócio, né? Vou me precaver. Foi o que Paulo fez. Ninguém despreze a tua mocidade. Assumiu a posição ali de defensor de Timóteo. Agora Paulo chega para Timóteo, é uma das coisas mais lindas do Novo Testamento, e diz para Timóteo assim: mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e na caridade. Vou ver se, acho que eu botei no teu esboço que eu mandei para lá essa frase, tomara. Se eu não botei, eu dou um jeito de falar como eu dei um jeito aqui, tá bom? Tudo dá jeito. Fale comigo, seja exemplo. Fale comigo, exemplo. Não, mais alto, vamos lá. Exemplo. A palavra exemplo no grego, guarde isso aí. Os alunos que vão se formar hoje, tá? Tem aí gente que conhece mais do que eu e vão se formar hoje. Mas olhem bem, exemplo. A palavra exemplo no grego quer dizer tupos.
Falem, tupos. É desse jeito mesmo, não é tupos, é tupos. Falem, tupos. A palavra exemplo quer dizer tupos. Por que Paulo falou para Timóteo, seja o exemplo? O que é exemplo? É tupos. E o que é tupos? Modelo, imagem, ideal, padrão. Olha só, o que Timóteo tinha que ser? Timóteo, tu tem que ser o modelo, tu tem que ser a imagem, tu tem que ser o ideal, tu tem que ser o padrão. Está todo mundo revoltado com pouca coisa. Você tem que ter a postura de obreiro equilibrado. Está todo mundo atribulado querendo ver o pau quebrar. Mas você, Timóteo, tem que ter o equilíbrio, uma personalidade firme, um caráter firme. Tu tem que ser um tupos, um exemplo da palavra no trato e na caridade, que ali é traduzido por amor, ainda que caridade vem da palavra caritas no latim, mas não vou entrar nesse mérito hoje aqui não, tá? Mas na caridade, tu tem que ser o exemplo, tupos, tu tem que ser o modelo, tu tem que ser a imagem, tu tem que ser ideal, tu tem que ser um padrão. Por exemplo, queria congregar na igreja do irmão fulano de tal, aquele homem é um exemplo para a minha vida, ele é exemplo na rua. Queria congregar na igreja lá daquela irmã, o pastor daquela irmã deve ser uma bênção, porque ela é um exemplo aqui na vizinhança, ela é um exemplo no colégio, ela é um exemplo onde ela passa, por onde ela passa ela faz a diferença, por onde ele anda ele faz a diferença. Ele é um modelo, ele é uma imagem, ele é um ideal, ele é um padrão. O Brasil está precisando de pessoas que andam em santidade desta forma, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer aleluia? Olha o que eu digo embaixo, mais embaixo eu digo assim: o santificado no termo, põe aí, legal, santificado no termo. Olha o que eu digo, no hebraico, o verbo denominativo kadash pode ser traduzido como ser consagrado, como ser santo, como ser santificado. Isto implica em consagrar, santificar, preparar ou dedicar, distinguindo-se do que é comum ou profano, enquanto o substantivo kodesh refere-se à natureza essencial daquele que pertence ao domínio do sagrado e que por esse motivo também se distingue daquilo que é comum ou profano. Só que isso aí vem a ideia de Malaquias 3,18, quando diz assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia mostra essa diferença, não tem jeito. Jesus falou que a igreja é o sal dessa terra, é a luz desse mundo. Tem que haver uma diferença. Quando Eliseu pega a capa de Elias, lá do outro lado do Rio Jordão, pega a capa, dobra a capa e grita: onde está o Deus de Elias? E o Rio Jordão abre e ele atravessa em pé enxuto. Lá de longe, os filhos dos profetas, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 7, gritam assim: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Agora Eliseu está preparado. O Espírito Santo nessa tarde, para a noite, já entrando na noite, ele nos traz a essa conscientização de diferença. O mundo tenta extinguir, tenta arrancar essa diferença de nós. Aliás, o diabo trabalha para que as coisas maravilhosas não aconteçam em nossas vidas. Pastor Laurinho, então vou sair daqui hoje apavorado. Não vai não. A Bíblia diz em 1 João 4,4: mais forte é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mais forte é o que... Opa, isso tudo? Mais forte é o que está conosco. Olha o que eu vou fazer com 10 minutos aqui. Mais forte é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você concorda que mais forte é Deus na tua vida? Alguém pode dizer assim: me perdoe, tá? Se tem outras pessoas aqui dessas coisas que eu vou falar, não tem problema nenhum.
Mas olhe bem, pastor, mas a feitiçaria, a idolatria, Satanás, os demônios, a opressão, a difamação, a calúnia está vindo tudo de ímpeto contra o meu ministério. E tem, no Rio eu posso falar, eu não sei aqui, mas posso falar? Então tá legal. Pastor, olha só, tem um feiticeiro brabo aqui, vizinho, um colega de santo, um pai de santo, um primo de santo, parente de santo, amigo de santo, parceiro de santo, seja lá o que for, que o camarada tem uma mandinga braba, o camarada tem uma mandinga forte, já colocou até meu nome na boca do sapo. O sapo morreu, né? Costurou a boca do sapo, não comeu nem bebeu. Você continua, vivi em Vilas Boas, porque eu sou Vilas Boas, você é Silva, o outro é Ferreira, o outro é Câmara. Continua vivo, tá? Continua vivo, você continua vivo. Mas olha aqui, pastor, mas o camarada tem que ver, hein? Quando leva o teu nome para o cemitério, ele faz uma ruaça, uma miséria. É mesmo? Vai sair daqui apavorado por causa disso? A Bíblia diz em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e o maligno não lhe toca. Você pode dar um glória a Deus aqui? Então fala junto comigo, fala o teu nome, eu vou falar o meu. Não vai dar para ouvir, mas vamos lá, fala o teu nome, eu falo o meu. Eu, Lauri, fale, eu, Lauri, sou nascido de Deus. Eu, Lauri, não vivo em pecado. Agora enche o pulmão e diga: o diabo não me toca. Aleluia. Não te convenci, pastor, ele não me toca, mas ele lança setas. Ah, é? A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 5: pelo que não temeremos, olha só, pestes noturnas, nem setas que voem de dia. Pastor, isso é só para pastores, né? Não, é para quem? Versículos 1 em diante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí arrebenta com o cão. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade, que é a Bíblia, é escudo e broquel. Pastor, mas são muitos demônios, não tem problema. Versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você pode aplaudir bem alto, glorificando o nome de Jesus aqui. Você pode adorar ao nome de Jesus. Levante as tuas mãos e adore ao nome daquele que vive e reina. Oh, Manacandarabia Charabandô Revácia. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Você pode bem dizer o nome de Jesus aí. É claro que não dá para falar tudo ou muita coisa, mas o horário que vocês me deram foram excelentes. Foi excelente. Está aqui o livro Santificação na Visão da Pós-Modernidade. Foi daqui que os irmãos habilmente, quero parabenizá-los, tirou 8 lições da lição atual. Lá na nossa igreja estamos se deleitando cada domingo nessas matérias. Foi tirado aqui do livro Santificação na Visão da Pós-Modernidade. Algumas igrejas no Rio já estão usando também a revista da nossa convenção CADB. Estaremos aqui mês que vem na convenção. Então os irmãos que se interessarem, está aí na porta, está lá no stand, né? No stand, o livro Santificação na Visão da Pós-Modernidade. Deixa eu olhar aqui para alguns obreiros. Tem uma interpretação aqui sobre os filhos de Eli, que é algo... Eu dou a interpretação quando ele enfia o garfo lá na panela, e o que tirasse seria do sacerdócio. Mas não dá para falar isso hoje aqui. Os camaradas estavam comendo a gordura
e deixando o que não prestava para Deus. Eu dou uma interpretação nesse livro, algo fascinante, para você que ama as Escrituras. Então, procure. Lá na porta, lá no estande, também tem outras obras. Tem mais 6 a 8 livros meus. Não deu para trazer 2, mas tem outros temas. E tem livretos também. Ah, tá aqui? Tem lá, pregadores. Que pena, só trouxe 5, não dá, tá? Mas lá no Rio tem um monte de pregadores pregando sobre isso aqui, lugar excelente. Mefibosete, de Lodebar a Jerusalém, lembrado por Davi 20 anos depois, tá? Aí eu trago a ideia do que é Lodebar. Nada a falar, nada a conversar, lugar de silêncio. Aqui nesse livro. Este livro não tem na internet sobre cativeiro babilônico. Eu falo do lamento de Israel, baseado no Salmo 137, tá? É o cativeiro babilônico. Junto às margens do rio da Babilônia chorávamos e cantávamos, lembrando de Sião, dos salgueiros que lá havia, as harpas penduradas no salgueiro. Canta-nos um cântico a Sião. Como cantaremos um cântico a Sião se nós estamos em terra estranha? Sofrimento. Tem uma frase que eu debulho quando os hebreus falam assim: ah, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, cidade amada. Eles lá no cativeiro, 70 anos, e também só tem 5. Eu dou uma palhinha sobre as 70 semanas de Daniel. Esse aqui é o vencendo as crises, quando veio Moabe e Amon, descendente de Seir, contra Josafá, e ele teve medo. Crônicas 20, versículo 3. Quando ele teve medo, olha o que ele fez. Ele foi orar. Quando ele está orando, ele foi jejuar. Está orando e jejuando, levou a nação a orar e jejuar. A nação orando e jejuando, Deus toma o profeta e diz: nessa peleja não tereis que pelejar, olhai e vede o grande livramento que eu vos dou. Aí ele levanta um coral, parece doideira, utopia, coisa de carioca, viajando na maionese. Um coral sai para a peleja e vence os inimigos. Só que tem uma coisa aqui nesse livro que tu vai descobrir na Bíblia. Moabe e Amon, descendentes de Seir, quando vieram, eles vieram com periquito, papagaio, vieram com tudo. Sabe qual era a ideia deles? Tomar Judá, sitiar Judá e morar em Judá para sempre. Eles trouxeram tudo. Aí o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, que abre portas onde não tem parede, deixa eles virem com tudo. Quando eles vêm com tudo, morrem todo mundo. Aí o povo de Judá toma todos os despojos que eles trouxeram, 3 dias, recolhendo para que aumentassem o tesouro da nação. Deus é assim, Ele transforma maldição em bênção. Você pode dizer amém? Não sou pregador do triunfalismo, nem do evangelho de conquista, mas se eu fosse, eu ia deitar e rolar com esse livro aqui, mas eu não sou. Esse livro aqui é o Deus cuida de mim, é o Salmo 41:3. Você que entrou aqui doente, Salmo 41:3, sabe o que diz o texto? Ele afofa o leito na hora da dor. Deixa eu explicar. Aquele irmão que está muito doente, são os que mais vêm à igreja. É ensaio de coral, é ensaio de orquestra, é ensaio de banda, é ensaio de irmãs, é visita. Os que mais vêm à igreja, diagnosticamente falando, estão doentes. E as pessoas ficam assim: como é que pode? Obrigado. Como é que pode estar doente e é o que mais vem à igreja? O médico já decretou que está doente, é o que mais vem à igreja. Por quê que eles vêm mais à igreja? É porque Deus está afofando o leito na hora da dor. Esse livrinho aqui. E esse aqui, tá? Escola Dominical. Ele é o livro Escola Bíblica Dominical, a simplicidade na EBD na visão de hoje. Isso aqui poderia ser também educação cristã. Aqui eu falo para professor, para superintendente, para aluno, como elaborar bem uma lição. Outro sim. Deixa eu ver o mais antigo aqui. Não é da tua época.
Eu digo, quando começou a escola bíblica dominical, deixa eu ver, não tem ninguém dessa época aqui, 1790, com Robert Riker, lá na Inglaterra. Eu tive a honra de tirar uma foto do lado do busto dele em Londres. Ele fundou a escola bíblica dominical. Pastor, de vez em quando eu vou, é mesmo? Sabe o que ele fazia? Vou falar só para vocês que estão aqui. Eu digo no livro, não vou falar tudo, senão você não vai comprar. Ele pagava as crianças para lhe ouvirem domingo de manhã. Ele pagava. Aí eu mostro a escola dominical na Inglaterra, passando por todos os países, até chegar no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, com Robert e Sarah Cayley, também trabalhando com crianças. A escola bíblica dominical lá na Inglaterra e no Brasil começou com crianças. Depois vocês adquirem. Eu não encostei. Deixa eu aproveitar um minutinho aqui. Eu falei desse livro, claro que não vai dar para você comprar, só tem 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não encostei, tá? Quando eu fiz esse livro, eu vou contar um negócio a vocês. Tá, obrigado. Não está no livro que eu vou contar aqui. Mas quando eu fiz esse livro, eu me lembrei de uma pessoa ali em Bangu, Rio de Janeiro, Vila Kennedy, próximo a CPAD, pastor Samuel conhece. É um bairro chamado Vila Kennedy. Alguns anos atrás eu fui dar um seminário de 3 noites. Cheguei na quarta-feira para ministrar. O irmão falou assim: pastor Lauri, na sexta-feira o senhor pode jantar na minha casa? Falei, cara, hoje é quarta-feira, cheguei agora, tu já está pensando na janta de sexta? Aí ele disse assim: não, é que a minha sogra, ela é apaixonada pelo teu ministério, ela quer te conhecer. Falei, tranquilo. Ministrei quarta, quinta, na sexta fui lá jantar na casa dele. Vou falar rápido. Quando eu cheguei na casa dele, na sala, fui fazer uma oração. Estava eu e toda a coordenação do evento, a diretoria da escola. Aí eu fui fazer uma oração. Ele falou: pastor, você não é obrigado a acreditar no que eu vou falar aqui não, mas se for verdade, você vai ver, você vai sentir aí a grandeza do que eu vivi. Eu fui orar na sala. Ele falou: não, pastor, não ora aqui não, ela está no quarto, vamos orar no quarto. Aí ele passou, eu passei debaixo do caixonete da porta, não sei como chama aqui, caixonete da porta. Quando eu meti o pé para entrar no quarto, embaixo do caixonete da porta, irmãos, o dom de língua, as línguas estranhas edifica o próprio vaso. Não quero criar uma nova tese aqui não, edifica o próprio vaso. Mas quando eu cheguei da sala para o quarto, que ia entrando no quarto, aquela senhora bradou em línguas estranhas lá dentro do quarto. Na hora que ela falou em línguas, eu fechei os olhos. Todo mundo fechou os olhos, todos fecharam os olhos. E ela falando em línguas, eu fui tomado, e todo mundo em línguas também. Aí, lá de dentro, ela profetizou para mim: homem, eis aí a minha palavra contigo. Falou a minha vida toda, falou passado, presente e até coisas que vêm acontecendo hoje, anos depois. Aquela irmã falou tudo, parecia que ela me conhecia desde o ventre. Quando ela terminou a profecia, ficamos uns 5 minutos falando em línguas, adorando a Deus de olhos fechados. Deus cuida de mim, Ele é fofo ao leito na hora da dor. Quando eu abri os olhos para ver onde estava a irmã, ela estava deitada num colchão d'água. Aí o genro dela viu que eu fiquei estupefato, aí falou assim: pastor Lauri, ela está nesse colchão d'água, ela queria lhe conhecer, ela ora pelo seu ministério, ela te acompanha há muitos anos e o desejo dela é te conhecer. Ela está nesse colchão d'água há 12 anos e 7 meses. Aí eu olhei para ele disse assim: ela teve o primeiro derrame, o segundo derrame, o terceiro derrame,
o quarto derrame, não sei como, o quinto derrame, só mexe a boca e os olhos. Mas a mulher, ela era cheia da graça, mas cheia da graça. O quarto, a casa estava inundado da glória do Senhor. Aí quando ele está contando isso para mim, ele disse assim: pastor, eu proibi os irmãos aqui em casa. Aqui em casa é uma romaria. Começa 7 horas da manhã e vai até o outro dia 2 horas da madrugada. Ela deitada no leito, olha como Deus afofa o leito na hora da dor. Ela deitada no leito, ela ora, Jesus cura. Ela ora, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ela ora, Jesus liberta. Ela ora, Jesus faz milagres. Vem pessoas aqui de Santa Catarina, do Paraná, vem pessoas de Minas, vem pessoas do Espírito Santo, já vem pessoas de além fronteiras, de São Paulo, de tudo quanto é lado. Ela deitada, só mexe a boca e os olhos. Ela ora e milagres acontecem. Ela ora, endemoniado cai lá no portão, não chega nem na porta, cai lá no portão. Quando ela daqui de dentro é revelada que está entrando endemoniado, ela ora, ela dá um grito daqui, o endemoniado cai lá no portão. Eu olhei para aquela senhora, 12 anos e 7 meses, fazendo a obra de Deus de 7 da manhã às 2 da tarde. Nós com tanta saúde, às vezes não queremos trabalhar para Deus por causa de uma enxaqueca, por causa de uma artrite, uma artrose, um problema de bico de papagaio, um problema de coluna, alguma dorzinha que apareceu. Deus, Ele afofa o leito na hora da dor. A medicina disse que não tem jeito, mas Deus continua cuidando de você para a glória do teu nome. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Deus abençoe a todos. Podemos aplaudir o Senhor mais uma vez para a glória do nome de Jesus, bem alto.